Olá, gente, boa noite. Vamos começar aqui mais um encontro nosso abordando o livro do Edinger, Bíblia e Psique. E hoje nós vamos abordar o capítulo 5, que fala de Moisés, né? Então vamos ver aí. Peraí. Tá. Vamos lá, então vamos começar, né? Moisés e Yahvé, o Êxodo. Então, como é isso, né? Como é visto o Êxodo, né, toda aquela saga, né, de Moisés aí na Bíblia, como isso é visto, né, psicologicamente, no processo de individuação, tudo mais. Então vamos começar. O drama arquetípico da individuação. Então, tudo isso aqui, esse texto que eu estou lendo, tá, gente? É uma paráfrase do capítulo, porque eu não posso ler, né, o livro, senão aí eu violo o copyright. Mas a gente faz uma paráfrase de tudo aquilo, né, para e acaba sendo a mesma coisa. E fica até mais rico, porque aí vocês podem ler, não vai ser a mesma coisa do que eu vou ler aqui, né? Vai ser interessante. Bem, então vamos começar. O drama arquetípico da individuação. O encontro entre Moisés e Yahvé, conforme narrado no livro do Êxodo, constitui, segundo Edward Edinger, um dos maiores e mais fundamentais dramas de individuação da psique ocidental, né? Porque a Bíblia é ocidental, né, gente? Então, trata a individuação da psique ocidental. A narrativa bíblica transcende seu contexto histórico específico e passa a descrever um processo psicológico arquetípico. Então, aqui, né, nós vamos não estudar a história, né, mas como essa história de Moisés se relaciona com a gente, com o nosso psiquismo, com a nossa psicologia. Como que isso serve para a nossa vida hoje, né? Então, isso que é interessante, isso torna esse texto da Bíblia vivo, né? Moisés assume o papel de agente mediador, né? Ele é um intermediário, um ego-herói situado entre a avassaladora presença de Yahvé, o si mesmo, e o povo de Israel, a consciência coletiva ou o ego coletivo. Então, ele é um intermediador, o herói, né, que vai intermediar o si mesmo e essa sua presença avassaladora, né, porque o povo tem até medo, né, de Yahvé na Bíblia. Porque quando ele aparece, né, no Monte Sinai, lá, entre fogo e nuvens e chamas, né, tudo mais. Então, a missão de Moisés é redimir seu povo da escravidão. Através das lentes da psicologia profunda, Edinger propõe que essa história sagrada, embora historicamente focada no destino coletivo dos judeus, pode agora ser compreendida como um mapa preciso da experiência do indivíduo singular em sua jornada para a totalidade. Então vamos começar, né? O Egito como tirania do ego e o nascimento do herói. O drama psicológico começa com Israel no Egito, sob o domínio de um novo rei, que não conhecia José. Esta frase inicial é crucial. O faraó, que conhecia José, o faraó que acolheu José e sua família, simbolizaria um ego consciente e em harmonia com si mesmo. José, como vimos no capítulo anterior, tornou-se o regente, a autoridade interior. O novo rei, portanto, representa um novo estado de consciência do ego, que perdeu essa conexão vital. Então as coisas mudam, né? A vida muda, a minha vida é diferente de cada um de vocês, né? Então as coisas mudam. Então, este ego que se apresenta aí, ele perdeu essa conexão vital. Este faraó simboliza um ego rígido, identificado exclusivamente com o princípio de poder e controle obstinado, teimoso, né? Este faraó simboliza aquele ego, aquela pessoa egocêntrica, né? Focada no ego dele.
Os israelitas, neste contexto, representam o outro. Eles são um ponto de vista novo e diferente que emerge do inconsciente, né? Um potencial de renovação que começa a multiplicar-se e ameaça o status quo do ego tirânico. É interessante essa leitura, né? Vamos ver. O faraó, que representa o ego, reage a essa ameaça interna da única maneira que conhece, com medidas agressivas. A escravidão e a ordem para matar todos os primogênitos masculinos são o esforço do ego para suprimir e destruir esse novo potencial que emerge das profundezas. A ordem que ele dá para matar todos os primogênitos, né? Inclusive Moisés. É muito bom. Então ele quer suprimir esse potencial. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar aí, tá ok? Obrigado. Então, o objetivo dele é destruir esse potencial, esse algo novo, porque ele quer permanecer no poder, na dele, né? E isso reflete na nossa própria vida, porque tudo muda, né? Mas o nosso ego quer ficar na zona de conforto, não quer que as coisas mudem, né? Então, muitas vezes, em certas fases da nossa vida, nós também nos comportamos como esse ego tirânico, né? No entanto, a repressão severa provoca uma reação inevitável do inconsciente. O nascimento do herói. O nascimento de Moisés segue perfeitamente o padrão arquetípico do mito do herói, detalhado por Otto Rank e Jung. Edinger define o papel psicológico do herói de forma precisa. O herói é figura situada a meio caminho entre o ego e o si mesmo. Ele pode, talvez, ser mais bem definido como personificação do impulso para a individuação. Então, assim, o herói é um arquétipo, né, gente? É um arquétipo que, quando ele está vivo na gente, ele está ativo, ele impulsiona nosso ego para a vida, para fazer aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Então, quem aí não se recorda de quando era criança, adolescente, gostar de filmes de herói, né? Como a gente vê hoje, né? Então, e quem ainda hoje, né? Quem não gosta, né? Então, esses filmes de herói impulsionam a gente para seguir o modelo deles, né? O quanto a gente admira, né? Não admira aquele herói, por exemplo, como o Superman ou Batman, né? A ética deles e assim vai. Então, nós temos, né, no campo assim do sagrado, das escrituras, nós temos também, né, esses heróis. E no caso aqui, né, a gente vê Moisés. Quanta gente também não se inspira neles, né? Hoje em dia, indo nas igrejas, né, e tudo mais. Então, como no arquétipo, o nascimento de Moisés ocorre em circunstâncias adversas. Ele é ameaçado pela autoridade estabelecida, Faraó, ego. É exposto ou abandonado, colocado na água, um símbolo do inconsciente. Gente, quem conhece aí o monomito do Campbell vai ver que Moisés, Cristo, vários heróis da Bíblia, assim como da mitologia, né, Hércules, né, tudo isso aqui se enquadra nesses heróis, né? Então vamos ver aqui, ó. Moisés nasce em circunstâncias adversas. Ele é ameaçado pela autoridade estabelecida, Faraó ego. Quer dizer, ameaçado de morte. Cristo também foi ameaçado de morte, né? O Hércules. Isso aí são os heróis que estão me ocorrendo, né? Tem muitos outros heróis. Hércules também ameaçado, né? No caso, se me lembro bem, por Hera, que é a esposa de Zeus, né? E assim por diante. Então, é exposto ou abandonado, né? Então, Cristo estava exposto, né? Embora não tenha sido abandonado, mas foi para o Egito, foi preciso ir para o Egito, né? Colocado na água, um símbolo do inconsciente. E é salvo por figuras inesperadas, a filha do faraó, pessoas humildes. Para o indivíduo moderno,
Isso espelha as vicissitudes do impulso de individuação. A autoridade estabelecida, o ego consciente, as convenções externas, sempre se opõem a esse novo impulso. O indivíduo sente-se alienado, exposto, e a ajuda muitas vezes não vem das estruturas de poder estabelecidas, mas dos aspectos humildes da psique, aquelas partes de nós que ainda estão abertas à dimensão transpessoal, né? No caso de Moisés, a irmã dele, né, que era humilde e tudo mais. E no caso também, se a gente for pensar, a princesa, né? A princesa é muito humilde, né? Pensar assim que ela pegou o menino do nada e depois cedeu para a mãe dele amamentar, né? Então ela também tem esse aspecto de humildade. O ato impulsivo e o êxito pessoal, a fuga para o deserto. A jornada de Moisés, como adulto, começa com um ato de violência impulsiva, o assassinato do feitor de escravos egípcio. Embora tenha sido criado na corte egípcia, ou seja, identificado com a estrutura do ego dominante, Moisés age em solidariedade aos hebreus escravizados, o conteúdo inconsciente reprimido. Porque os hebreus representam o inconsciente, né? Então ele vai em solidariedade. Edinger, que é o autor do livro Bíblia e Psique, interpreta este ato não como um crime comum, mas como a manifestação inicial da sua vocação. Não é um ato mediado pela reflexão do ego. Ele não pensa, né, em fazer aquilo, mas é uma erupção de energia arquetípica, né? Então ele segue, né, o herói, né? E o herói faz isso, o herói mata aquilo que ameaça, né? Edinger oferece uma interpretação radical. O ódio assassino que tomou Moisés era, na verdade, a ira de Yahvé que tomou posse de Moisés e agiu através dele. É o si mesmo, Yahvé, agindo através de Moisés para matar um agente do ego repressivo, o feitor. E o feitor está ligado a quem? Ao faraó, né? A consequência imediata é que Moisés é forçado ao seu êxodo pessoal, à fuga para o deserto, onde ele se encontrará com o Yahvé. E é interessante ele falar isso aqui, né? Ele é forçado ao seu êxodo pessoal, da vida própria dele. E depois ele vai acabar guiando Israel para um êxodo coletivo, né? Quer dizer, ele que já tinha feito esse êxodo uma vez, né? Ele faz agora do coletivo. O si mesmo, portanto, cria as circunstâncias necessárias para o seu próprio encontro subsequente com o ego. Indivíduos destinados à individuação, nota Edinger, frequentemente são acometidos por intensas e disruptivas erupções de energia na juventude. O si mesmo constelado não suporta escravidão ou constrição. Em último caso, ele recorrerá ao crime. Com efeito, a criminalidade atual pode ser considerada como uma individuação pervertida, né? Olha que interessante, né, que ele fala aqui. Então, o si mesmo ele não suporta essa escravidão ou constrição. E a gente vê num livro do James Hillman, que fala sobre a semente do carvalho, mas eu esqueci o nome desse livro agora. Ele fala nesse livro que, para muita gente, por exemplo, quando muitos pais costumam fazer esse papel aqui de constrição, de prisão, de prender o filho, né? Ele não deixa o filho fazer aquilo que ele quer, ele tem que seguir a tradição da família. Então, muitas vezes, isso aí como é que eu vou dizer? É como se trabalhasse o ego para mais tarde vencer outras coisas na vida. Então, esse ego acaba não somente vencendo essas vicissitudes, essas barreiras, esses testes, né, que os pais colocam, como isso serve de fortalecimento do ego dele, né? E para ele aprimorar habilidades que ele vai usar mais tarde. É muito interessante esse livro. Então, em último caso, ele recorrerá ao crime, né?
Esta energia primordial, que lendas judaicas chegam a descrever como a disposição originalmente má de Moisés, é a matéria-prima de sua força. Ela precisa ser transformada e disciplinada, mas é essencial para a missão do herói. Porque olha só, Moisés, eu não duvido que ele tenha se arrependido desse assassinato. Mas imagina, se ele não tivesse feito esse assassinato, será que mais tarde ele ia ter forças para aguentar aquilo que Deus ia fazer por ele? Né? As diversas pragas do Egito e, por fim, a última praga, que é o quê? O assassinato do primogênito. Que nós vamos ver o que significa isso também, né? A teofania da sarça ardente, o encontro com si mesmo. É no exílio autoimposto, no deserto, o lugar arquetípico da vacuidade, introspecção e ausência de distrações coletivas, que o encontro fundamental ocorre. A teofania da sarça ardente é a imagem clássica do encontro com o si mesmo. O fogo é um símbolo universal do divino, psicologicamente associado à calcináceo alquímica, a purificação pelo fogo e a intensidade dos afetos. É interessante, né, gente, que, dando exemplo disso que ele está falando aqui, por muitas vezes, né, em pacientes assim, aquele paciente que está irritado, ele vai e sonha com incêndio, né? Aquela irritação, por exemplo, ele pode sentir no estômago como uma queimação. E a gente sente essa queimação, né? É um fogo que a gente sente no estômago. E isso vem em sonhos, muitas vezes como incêndio, por exemplo. O detalhe crucial é que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Isso sinaliza que o fogo não é comum ou pessoal, mas transpessoal. É a libido divina, o desejo que não se sacia através de satisfações pessoais. Edinger define este momento como a transição crucial para uma percepção transpessoal da libido, da energia psíquica. É como se ele percebesse, né, é uma forma dele perceber essa energia transpessoal que estava perto dele, né, e se aproximando cada vez mais. A libido, a energia psíquica, é conhecida, reconhecida como transpessoal quando o ego é bem sucedido na sua desidentificação com ela. Então, aquilo que a pessoa deseja não é mais percebido como meu prazer, meu poder, minha ambição, e sim como tarefa imposta pelo si mesmo. Então, quantas pessoas não se identificam, né, com essa libido transpessoal aí e trazem para o ego. E aí se tornam infladas, né? Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Por exemplo, o Jung fala muito, né? De o cantor se identificar com a voz dele. Então ele se torna a voz. Mas não é, gente. Quando a gente se identifica com alguma coisa nossa, um dom, uma característica nossa, a gente está fazendo uma inflação. A gente está se apropriando de algo que não é nosso, né? E isso acaba servindo apenas para a nossa queda, porque a nossa psique ela tende a equilibrar. Se a gente tem uma inflação, né, ela vai equilibrar, vai fazer a gente cair, né, o si mesmo. Ele vai fazer a gente cair, vai fazer a gente tropeçar, ter um acidente, fazer alguma coisa errada, né? A missão de Moisés de libertar Israel não é, portanto, uma escolha pessoal dele ou uma ambição política. É a tarefa sagrada imposta pelo si mesmo. A forma como sua libido transpessoal deve ser realizada e vivida. Quando Moisés, o ego, pergunta o nome dessa entidade luminosa, a resposta é: eu sou quem sou. Edinger analisa o tetragrama IHWH, né, que é Yahvé, né, observando que
E HWH deriva claramente de forma arcaica do verbo ser. Isso aqui, gente, representa o nome Yahvé. Só que na língua hebraica, né, não se escreve com vogais, só com consoantes. Né? Então é por isso que forma as 4 letras. Né? Então, essas vogais, essas 4 consoantes, né, deriva claramente de forma arcaica do verbo ser. O nome, portanto, significa eu sou quem sou, ou eu sou aquele que é. Né? Então, quer dizer, Deus é o ser dos seres, ele é a fonte do ser. Né? Então, o nosso egozinho, né? O meu ego, o meu eu, ele se baseia nesse grande eu, nesse ser, né? Então eu não seria quem eu sou se uma vez eu não tivesse nascido, me originado desta fonte do ser, né? Que é Deus. Empiricamente, a característica mais importante do si mesmo, que desafia todas as definições precisas, é simplesmente que ele existe. Ele possui realidade efetiva. É o ser real por excelência. Além disso, Edinger destaca que o tetragrama é uma quaternidade. Yod, Re, Wa e Re. Um símbolo fundamental da totalidade e da completude. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar, todo mundo é livre para participar aqui também, tá bom? Tá todo mundo em silêncio aí, mas é interessante isso aqui, né, gente? Porque a quaternidade, né? O nome de Deus tem 4 letras. E o Jung fala muito do número 4. Eu acho interessante também que isso não está em Jung, mas como eu estudei química, né? Então eu tenho essa noção. O elemento carbono, não somente o carbono, tem outros também, como o silício. E o silício, a gente vê muito do silício no deserto. Então, mas o carbono e o silício, a última camada eletrônica do átomo de carbono possui 4 elétrons. Né? Quer dizer, ele pode captar outros 4 de outro átomo para se unir a ele, formando 8 elétrons. É interessante que 4, 8, 16, 64, quer dizer, 32, que são múltiplos de 4, eles também refletem a totalidade. Né? Todos esses números significam a totalidade. Totalidade por quê? Então, norte, sul, leste, oeste abrange a totalidade do espaço. Né? E se a gente for multiplicar 4 por 8, a gente vai ver norte, noroeste, sul, sudoeste. A gente vai ter 8 direções. E assim em diante. Né? Mas é interessante que tanto o carbono, né, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada dele. Né? Ele forma uma cruz. Se a gente for ver na química, né, ele forma 4 ligações. Né? E 4 reflete essa totalidade. E é interessante que no deserto, onde tem o silício, que também tem o número 4, né, a gente encontra o si mesmo. Né? Cristo encontrou, ali ele passou pela prova, né, e depois encontrou. E Moisés também. E depois Israel. Né? Então vamos continuar aqui. A ambiguidade aterradora do luminoso. Imediatamente após a revelação, Yahvé demonstra seu poder ambíguo. Os sinais miraculosos, o bastão que se transforma em serpente, símbolo do inconsciente quitônico, e a mão sã, que fica leprosa e depois é curada, símbolo da doença e da cura, são interpretados por lendas judaicas não como presentes, mas como ameaças. Né? A mensagem é clara. Se o ego, Moisés, recusar a missão do si mesmo, ele será engolido pela serpente.
o inconsciente primitivo, ou ficará leproso, adoecerá. Uma vez que o si mesmo ficou constelado, quer dizer, uma vez que o si mesmo ficou ativado, escreve Edinger, se o seu imperativo, se a sua ordem, né, é recusada pelo ego, ele pode se tornar perigosamente negativo, provocando talvez acidente ou doença. Então a gente vê aí, né, como pode ocorrer muita coisa na nossa vida, na vida das pessoas, quando a pessoa recusa um chamado. Às vezes, na maior parte das vezes, a gente é inconsciente disso. A gente não sabe por que está acontecendo alguma coisa na nossa vida, né? Seja uma doença, um acidente, mas às vezes é o si mesmo cutucando, né? Muitas vezes isso aí é premeditado em sonhos, ocorre um sonho que a pessoa muitas vezes não reconhece, é porque ela não sabe fazer a leitura simbólica do sonho. Mas eu já vi muitas vezes, né, em sonhos assim, de pessoas, né, depois que a gente analisa ele, a gente percebe que o simbolismo dele estava ligado a algo que estava para acontecer. Mas a pessoa não tinha como saber por quê. Porque não foi um sonho literal, como ocorre muitas vezes, né? Da gente ver aí, das pessoas terem sonhos que preveem literalmente alguma coisa que vai ocorrer, né? Mas a gente tem também sonhos simbólicos que podem prever alguma coisa na nossa vida, né? Isso nos prepara para... Sim, pode falar, alguém chamou aí? Mas vamos continuar. Então, isso nos prepara para a passagem mais enigmática do Êxodo. No caminho de volta ao Egito, numa hospedaria, Yahvé veio ao seu encontro e procura fazê-lo morrer, o Moisés, né? Edinger rejeita explicações literais ou moralistas e vê isso como uma ilustração máxima da natureza perigosamente ambígua do si mesmo ativado. O encontro com o si mesmo exige a relativização do ego. É um sacrifício do ego, que é vivido pelo ego como uma intensa ansiedade de morte. A individuação, portanto, não é um caminho seguro, é uma travessia perigosa, né? Isso pode acontecer, né, gente? Uma ansiedade de morte, a pessoa pode começar a ter fantasias, pensamentos de que ela vai ter um acidente, ela vê cenas dela sendo acidentada, e assim vai, né? E de repente começa até a ter desejos de suicídio, mas ela não quer se suicidar, né? Vem aqueles pensamentos assim, né? Tem pessoa que pode ter pensamento suicida e concordar com esse pensamento, e tem gente que pode ter pensamento suicida e não concordar com ele, né? O ser humano é muito complexo. Pessoal, quem não quiser participar aí, quiser fazer pergunta no chat, depois a gente dá uma olhada no chat lá para responder depois. Alguém Então, quer falar? não Sim? faz pergunta agora, né? Pode sim. Pode Pode? falar. Claro. Eu estava estudando hoje, lendo alguma coisa a respeito dessa questão da pulsão, que a gente chama assim, entre aspas, pulsão de morte, né? Para Freud. Sim. Exatamente, para Freud, para Winnicott e alguns outros aí, essa pulsão também se traduz numa vontade de nascer de novo. Eu achei Sim. isso interessante, Sim. porque às vezes a gente está tão cansado dessa luta interna entre o si mesmo e todas as outras coisas que tentam, né, Sim. sabotar, que é vontade de nascer de novo. Eu achei essa abordagem interessante. Você trouxe isso agora bem, Interessante, né? de uma forma bem clara. Uhum. Morrer e nascer de novo dentro de um processo de desespero, né? Sim. E eu vou, Obrigada. e eu vou te Diga. trazer algo mais, Denise. Por exemplo, é normal a gente ver na clínica, né? Por exemplo, quando a pessoa tem sonhos de morte, uma pessoa da família morrendo, um ente querido, né, ou ela mesma morrendo,
logo depois que ela passa por esse processo de morte, né, do ego dela, das atitudes egóicas que vinham prejudicando a individuação dela, a vida dela, né? Logo depois vem sonhos assim de nascimento de criança, entendeu? Ou às vezes sonho de uma gravidez, a mulher está com 9 meses, aí vai nascer alguém, ou encontra, né, um recém-nascido, ou uma criança de 3 meses, de 6 meses, entendeu? Então é muito comum esse simbolismo vir praticamente junto, né? Mas a gente vê assim, primeiro vem a morte, né? E depois vem o nascimento. E isso é frequente. É muito interessante. Mas vamos lá, continuando, né? As pragas, a desestruturação do ego tirânico. A confrontação entre Moisés, o ego agora impulsionado pelo si mesmo, e o faraó, o ego tirânico e obstinado, começa. Como o faraó se recusa a cooperar, Yahvé, o si mesmo, inflige uma série de distúrbios crescentes, as 10 pragas. Edinger oferece uma interpretação psicológica para cada praga, vendo-as como uma desestruturação sistemática da consciência egóica repressora através da erupção de conteúdos inconscientes caóticos, né? Então, são as pragas. Primeiro, a praga do sangue. A irrupção de afetos intensos e incontroláveis, uma hemorragia da essência vital. Edinger compara a visão de sangue de Jung antes da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, então, primeiro, a praga é a de sangue, né? O rio, as águas do rio lá, todas as águas, né, do Egito se transformam em sangue, né? O Edinger compara com essa visão de sangue de Jung. O que é essa visão de sangue, né? É que o Jung, uma das primeiras imaginações ativas dele, né? Numa imaginação ativa dele, ele cavucou, né? Ele entrou debaixo da terra, tal. Ele foi numa caverna. Nessa caverna ele viu uma rocha. Nessa rocha havia um cristal vermelho que emitia uma luz vermelha, né? E ali ele tirou esse cristal e viu um curso d'água, né? Porque era um buraco, né? Nesse buraco ele pôde ver que havia um rio, e nesse rio passou um homem loiro, depois passou um besouro, depois um sol, parecia um sol assim, cheio de serpentes. E aí logo depois ele viu na água um sangue. Depois ele interpretou essa visão que ele teve na imaginação ativa como a segunda guerra, não, a Primeira Guerra Mundial que estava para começar, né? Que isso aí foi em 1913 que ele teve essa imaginação ativa. Então, de certa forma, né, essa imaginação ativa previu a Primeira Guerra Mundial, né? Depois tivemos a praga das rãs, né? Uma regressão ao nível pantanoso primordial da psique, a invasão de conteúdos lodosos e de sangue frio, né? Depois, a 3, né? A praga 3, mosquitos e moscas, a fragmentação da atenção, um estado de agitação impaciente e irritado, a mente assolada por pensamentos fortuitos. E realmente, por exemplo, quando a gente sonha com mosquito, moscas atrapalhando a gente assim, né? Então, significa esse estado agitado, né? E que muitas vezes a gente não tem consciência. Depois nós vemos a quarta praga, né? A morte dos animais. Um evento psicologicamente grave, significando a perda do fundamento instintivo básico da personalidade. Então, o faraó, não só o faraó, né, mas todo o Egito, ali as pessoas que escravizavam, né, os hebreus, todos eles passavam por isso, né, uma espécie de perda do instinto, né, da personalidade. É como se a vida
A gente, quando perde nossos instintos, gente, que de alguma forma a gente reprime, né, ou não vem, né, aquela motivação, né, não vem aquela emoção de motivação, então parece que a vida perde o significado, né? Agora imagine o que os egípcios estavam passando psiquicamente com tudo isso, né? Úlceras, complexos inconscientes que supuram e exigem atenção, drenagem ou abreação, né? Então, aqui tá bem superficial, né, o modo como tá aqui, mas senão a gente não faz o capítulo. Mas úlceras, gente, por exemplo, a pessoa, às vezes, quando ela não expressa aquilo que ela está sentindo, ela segura para si, né? Uma das coisas que ela pode ter é a dor de garganta. Outra coisa também, né, são essas supurações, né? Pequenas feridas nascem da pele, né? A pessoa muitas vezes ela está num estado de tensão e ela não exprime aquilo, né, por palavras, tudo mais. Então, nasce isso aí da pele. Depois veio o granizo, ou gelo, né, simboliza o estado congelado da vida emocional. O ego dominado pelo poder é frio. Edinger faz alusão ao Lúcifer de Dante, no gelo, né, porque o Lúcifer, na Divina Comédia, né, gente, ele está no gelo, ele não está no fogo, né. Então, olha só, esse granizo, né, simboliza o estado congelado da vida emocional do próprio faraó e dos egípcios em geral. Gafanhotos, a fragmentação da psique, a invasão da multiplicidade, um estado de desordem autônoma semelhante ao delirium tremens, né? Então, os gafanhotos simbolizam essa fragmentação, como os mosquitos e moscas, né, da terceira praga. Depois nós vemos as trevas, o eclipse total da luz da consciência. Em sonhos, isso corresponde a estar cego. E olha só que interessante, sobre as trevas, né? Quando em sonhos, o sonho se passa à noite, gente, é batata. Isso eu vi tanto na teoria quanto na prática, né? É muito difícil a gente conseguir analisar um sonho de primeira, que se passa à noite, onde o sonho se passa à noite, né? E é isso que ocorre aqui, né? Olha só, as trevas é uma das últimas pragas, né, do Egito. É quando o ego é tão teimoso que ele está perdendo, né, a luz da consciência. Ele não sabe o que ele está vendo. Ele fica cego, né? Depois vem a Páscoa, o sacrifício do ego primordial. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, é o clímax devastador. Edinger a descreve como uma terrível imagem de encontro com o si mesmo ativado. Yahvé, em seu aspecto de destruidor, avança, e ele tem de receber seu sacrifício sangrento. A diferença crucial está na consciência. Os israelitas, que agora têm uma relação consciente com Yahvé, por causa de Moisés, são instruídos a realizar um sacrifício deliberado e substituto, o Cordeiro Pascal, cujo sangue os protege. Né? Então, olha só, os israelitas eles fazem um ritual consciente. Como Israel não está a par do simbolismo, né, do cordeiro sacrificial, que depois vai se tornar rotina esse sacrifício em Israel, né? Então, como os egípcios não estão conscientes desse simbolismo, desse ritual, então eles, o que ocorre, né? Os primogênitos deles são pegos, né? São pegos nesse sacrifício. Então, olha só, Israel faz um sacrifício deliberado, pela vontade, né? E substituto, né? O Cordeiro Pascal. Os egípcios que não conhecem Yahvé, representando o ego inconsciente e obstinado, não têm como mitigar a fúria do si mesmo e sofrem um impacto direto e literal. Então, a gente, por isso que eu gosto muito, na análise de sonhos, né, gente, quando a gente analisa um sonho, de fazer um ritual com esse sonho.
Porque o ritual do sonho materializa aquilo que o sonho significa, o sentido do sonho, e faz com que a pessoa se torne ainda mais consciente do sentido do sonho dela, né? E é isso que a gente vê ocorrer aqui com os israelitas, e não ocorre com os egípcios. O primogênito é interpretado psicologicamente como o ego em seu estado de recém-nascido, isto é, identificado inconscientemente com o si mesmo. Este é o ego primitivo, inflado, que acredita ser o centro. Este ego, quer dizer, é o egocentrismo, né? Este ego precisa ser sacrificado para que um novo nível de consciência, um ego diferenciado e relacionado ao si mesmo, possa emergir. Isso aqui, né, gente, é aquilo que ocorre com Jacó, com José, com vários aí, né? No caso de José, ele precisou passar pela servidão, né, para que esse ego dele se purificasse desse egocentrismo, para que ele colocasse o centro da vida dele em Deus e não no próprio ego. A mesma coisa com Jacó, né? Edinger, então, traça o paralelo arquetípico mais importante do cristianismo. O simbolismo da Páscoa repete-se em novo contexto com a morte de Cristo. Ele toma sobre si mesmo o destino dos primogênitos egípcios e do cordeiro pascal. Assim como o filho primogênito do faraó precisa ser sacrificado para que os israelitas sejam libertos da escravidão, também Cristo, o filho primogênito de Yahvé, precisa ser oferecido como outro cordeiro pascal, como sacrifício sangrento para a salvação espiritual do homem, né? Então, sacrificando, né, esse ego, esse egocentrismo, né? A jornada no deserto, a néquia e a confrontação com a prima matéria. Néquia, né, é a descida, né, gente, no abismo, né, no inferno, tudo mais. O êxodo finalmente começa. A travessia do Mar Vermelho não é apenas uma fuga geográfica, mas um rito de passagem alquímico, uma solúcio, solução ou dissolução, que dissolve o antigo estado de escravidão e marca a transição para um novo nível de consciência. Inicia-se, então, os 40 anos de peregrinação no deserto. Este período simboliza o prolongado intercâmbio com o inconsciente. O número 40 é arquetípico, representando o tempo da obra alquímica e o tempo do embalsamento egípcio, a transição da vida temporal para a existência eterna. Interessante isso, né, gente? Então, 40, mais uma vez aqui, o número 4, que eu já falei anteriormente, né? Esta jornada no deserto é a néquia, a descida ao mundo inferior, a jornada noturna, um confronto necessário com a prima matéria, a matéria primordial, o caos. A prima matéria quer dizer a matéria primeira. A prima matéria é o quê? É aquela matéria de onde tudo foi feito, é de onde a nossa vida partiu. Então podemos considerar, por exemplo, o estado uterino, né? Tudo aquilo lá como se fosse a prima matéria do feto, da criança que depois vai surgir, né? E quando Cristo, por exemplo, ele fala, vocês precisam se tornar criança novamente, vocês precisam nascer de novo. Ele está fazendo referência, né? Tipo, é isso aqui, a prima matéria, né? Porque a prima matéria é a primeira matéria, é onde nós vamos formar, por exemplo, a gente forma um vaso do barro. O barro é a matéria primeira, né? Então a criança também é a prima matéria do adulto, do homem adulto. Porque a criança não sabe nada, não tem condição, né? À medida que ela vai aprendendo, vai absorvendo, né? Pronto, ela vai se tornando, tomando forma, né? Do adulto que será depois. Então, essa jornada é a jornada da existência constrangida do ego no Egito para a vida transpessoal da Terra Prometida, né? A orientação divina na vacuidade do ego.
A orientação divina, neste deserto caótico, surge a orientação divina. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Edinger enfatiza que esta luz orientadora do si mesmo só se torna visível quando o ego está no deserto, ou seja, em um estado de vacuidade. Então, assim, quando as pessoas, né, estão passando por um sofrimento imenso, intenso, elas costumam sonhar com o si mesmo. O si mesmo pode aparecer, né, nos sonhos da pessoa como um anjo, como o próprio Deus, como Cristo, como até, gente, como um Deus assim de outras culturas. Às vezes a pessoa não entende o que é aquilo, né? Mas o que? O si mesmo dela lança aquele símbolo. Pode aparecer como símbolos alquímicos e a pessoa não sabe nada de alquimia. Pode aparecer, por exemplo, como uma praça quadrada ou circular, né? O quadrado também é um símbolo do si mesmo, assim como o círculo, né? Então, figuras geométricas, né? Então, quando o ser humano está em estado de sofrimento intenso, existe um vácuo ali. E é ali que Deus aparece. E é ali que o ser humano vai buscar a Deus. Por quê? Porque ele perde tudo. Né? Ele acha que ele não é capaz de nada. Por isso que eles falam, né? O ser humano é interesseiro, ele só busca a Deus quando ele precisa. Mas não é. Isso aí é arquetípico, né? Porque quando o ser humano está em sofrimento, ele está com um vácuo interno, né? Um vácuo dentro dele. Ele está com um vazio, né? Então ele procura Deus. E Deus só aparece nesse estado de vacuidade. Quando o ego ele está se sentindo dono dele mesmo, Deus está longe, pode ter certeza disso. Né? A voz de Deus e tudo, ou manifestações divinas na vida da pessoa, né? O ego deve apagar suas próprias luzes orgulhosas, seu conhecimento, suas certezas, para poder perceber as estrelas. A luz sutil do si mesmo, né? A luz sutil do si mesmo. É interessante ele falar isso aqui, né? Porque enquanto está tudo iluminado, a gente não vê as estrelas, né? Mas no vácuo da noite, aonde a gente não vê a luz do sol, né? Então ali a gente vê as estrelas, vê a lua, né? Citando o mestre Eckhart, Edinger nota que Deus fala o coração no ermo, na solidão, no deserto, né? Para navegar nesta jornada é preciso força e autenticidade. Edinger recorre ao I Ching para ilustrar a qualidade do ego necessária. Somente um homem forte pode enfrentar seu destino, porque sua segurança interna o capacita para persistir até o fim. Essa força se manifesta na autenticidade inflexível consigo mesmo. É somente quando temos a coragem de encarar as coisas exatamente como elas são, sem qualquer tipo de autodecepção ou ilusão, que uma luz brotará dos eventos e possibilitará reconhecer o caminho do sucesso. Essa citação aqui, gente, né, vem do I Ching, que é um oráculo chinês, que o Jung, inclusive, usou muito. É um livro de sabedoria chinês. Né? Os chineses, há muito tempo atrás, né, eles jogavam varetas e tiravam um número dessas varetas. Né? Aliás, um hexagrama, várias linhas de seis linhas, né, que podem ser inteiras ou partidas em duas. Então, através do I Ching, eles tiravam esse hexagrama e vinha essa mensagem. Então, possivelmente, eu não estou lembrado, mas o Edgar pode ter tirado, né, ou recorrido ao livro mesmo do I Ching, né, para essa citação aqui. Mara e o Maná, a amargura da prima matéria e a vida no aqui e agora. A jornada no deserto começa em Mara, que significa amargura. As águas amargas e as murmurações do povo são psicologicamente significativas,
Porque o povo, Israel, murmura muito, né, contra Moisés, contra Deus. Ah, vocês foram nos tirar né, da escravidão lá, mas lá a gente tinha tudo, a gente não passava fome, né? Então, é esse mar, é a amargura, né? A amargura e o ressentimento são indícios infalíveis de um complexo infantil inconsciente que estava no povo de Israel. Na alquimia, a amargura, associada ao sal, é uma qualidade intrínseca da prima matéria. É o ponto de partida necessário para a transformação. Onde há amargura, falta sabedoria. Portanto, é psicologicamente apropriado que a jornada para a Terra Prometida, a pedra filosofal, comece com o gosto amargo da realidade não transformada. O sustento nesta terra estéril é o maná, providenciado por Yahvé. O aspecto crucial do maná é a condição de sua provisão. É dado apenas o suficiente para um dia. Se for acumulado por medo ou ganância, uma ação típica do ego, ele ficava cheio de vermes e cheirava mal. Olha que interessante, né? Sobre o maná. Por que, né, a gente pergunta? Por que ocorria isso com o maná? Por que o maná tinha que ser comido, né, no dia? Por que não podia deixar para o outro dia, né? Justamente por isso, porque ele alimenta, né, é um jeito de Deus fazer com que o povo se apegue ou confie no divino e não no próprio ego. Porque o ego é que é dado em acumular, né? Eu vou acumular dinheiro para eu não passar fome mais tarde, para eu não passar necessidade, ou para eu conseguir isso, conseguir aquilo. Mas a pessoa que confia no transcendente, né? Que confia em Deus assim, não, então ela confia e acabou. Ela sabe que ela vai conseguir aquilo, né? E geralmente consegue, né? Se ela tem fé. A lição psicológica do maná é fundamental para a individuação. Exige-se que viva apenas no presente imediato, um dia por vez. Esta é a antítese direta da ansiedade moderna. Edinger conclui o capítulo com uma longa citação de Jung, que chama a preocupação com o futuro de a verdadeira doença do nosso tempo. A realidade psíquica não está no passado, que já se foi, nem no futuro, que ainda não é, mas unicamente no aqui e agora. O futuro saudável só pode brotar de um presente saudável. A jornada da individuação, portanto, não é uma preparação ansiosa para algo vindouro. É a realização plena do eterno no momento presente. Como Jung adverte, e Edinger conclui, deve viver a vida num espírito tal que concretizes em cada momento a melhor das possibilidades. Interessante, né, gente? E aqui nós terminamos a nossa leitura, o nosso estudo de hoje.